Vamos a mais uma figura de linguagem, a mais uma figura de estilo, a hipérbole. Hipérbole é a maneira exagerada de exprimir o pensamento. Comi até explodir. Claro que é uma ideia exagerada, se explodisse não estaria falando. Veja o exemplo. Se este gato, pedindo mais um sanduíche, dissesse estou morrendo de fome, com certeza estaria exagerando. Morrendo, com certeza, ele não estaria. Infelizmente, a expressão morrer de fome, em muitos lugares do Brasil e do mundo, não é mais uma mera figura de linguagem. É a mais pura realidade. Antítese. O que é antítese? É a colocação de ideias antagônicas, colocação de ideias em oposição lado a lado. Com essas gravuras que você pode ver, nós podemos caracterizar muitas oposições, muitas antíteses. Nós temos a criança na escola e temos a criança na rua, trabalhando. Com essas duas imagens, nós podemos pensar no certo e no errado, podemos pensar na vitória e na derrota, na alegria e na tristeza, no progresso e na estagnação. Este confronto entre ideias opostas se chama antítese. Paradoxo. No paradoxo, também se percebe a oposição de ideias. Confunde-se muitas vezes com antítese. Mas no paradoxo, as ideias se excluem por serem opostas e ocorrerem ao mesmo tempo, serem simultâneas. Veja no exemplo. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Luís Vaz de Camões. É ferida que dói e não se sente. Note que nós temos duas ideias em oposição. Mas neste caso, em vez de antítese, é paradoxo, pois as ideias se excluem. Ou dói, ou é sentida. Não há como ocorrerem simultaneamente. Neste caso, ocorre o paradoxo. Há mais um exemplo. O mito é o nada que é tudo. Perceba que nada e tudo são ideias em oposição. Mas o mito ou é nada ou é tudo. Essas duas ideias opostas não podem coexistir. As duas ideias em oposição não podem ocorrer ao mesmo tempo. Isto configura o paradoxo. Elipse é a omissão de elementos de um texto. Os elementos existem, mas vêm subentendidos. Vamos a alguns exemplos. Na leitura, vamos tentar observar quais são os elementos subentendidos, existentes, porém não escritos. Veio sem pintura, em vestido leve, sandálias coloridas. Nesta frase, dois elementos ficaram subentendidos, ocultos, ou seja, ocorreu elipse. Vamos fazer uma nova leitura mostrando esses elementos. Ela veio sem pintura, em vestido leve, com sandálias coloridas. Próximo exemplo. Sentei-me na cama, uma dor aguda no peito, o coração desordenado. Perceberam onde ocorreu a elipse? Perceberam quais foram os elementos ocultos? Vamos a uma nova leitura. Sentei-me na cama com uma dor aguda no peito e o coração desordenado. Mais um exemplo. No mar, tanta tormenta e tanto dano. Houve neste exemplo um caso de elipse, a omissão do verbo haver. No mar há tanta tormenta e tanto dano. Perífrase. Ocorre esta figura de estilo quando, em vez de citar o ser, citamos o termo pelo qual ele é conhecido. Por exemplo,
Em vez de mencionar Edson Arantes do Nascimento, mencionamos Pelé, o termo pelo qual ele é conhecido. Em vez de mencionarmos Paris, mencionamos Cidade Luz, o termo pelo qual é conhecida. Veja essa gravura. Quem é essa brilhante pessoa? Castro Alves. Agora, utilizando-se da perífrase, podemos mencionar que o poeta dos escravos pertenceu ao movimento romântico. Poeta dos escravos é o termo pelo qual ele é conhecido. Esta figura é a perífrase. Mais um exemplo. Veja a foto. Que cidade é esta? É o Rio de Janeiro. Em vez de mencionarmos o Rio de Janeiro, mencionamos cidade maravilhosa. É o termo pelo qual o rio é conhecido. Esta figura de estilo recebe o nome de perífrase. Ok? Um grande abraço a todos, boa sorte, estudem bastante e até a próxima.